Olá, aluno! Olá, aluna! Hoje nós vamos falar sobre cartografia e conhecer alguns conceitos importantes para que a gente possa, então, entender um pouquinho mais sobre o tema. Nós estamos na disciplina de Geografia e eu sou a professora Catiúcia, ok? Bom, para falar um pouquinho, então, sobre cartografia, né? Primeira coisa, umas perguntinhas na nossa cabeça. Você já tentou imaginar como seria o mundo se não houvesse mapas para nos orientar? Ou melhor, que tipo de dificuldade teríamos, né, sem essa questão de mapa? Certamente, sem os mapas seria bem mais difícil saber, né, ou decidir qual direção e qual distância percorrer para chegar a um determinado local. Então, por isso que o mapa ele é uma representação gráfica, né, da superfície da Terra, portanto, uma forma de comunicação visual muito utilizada e por meio dele, né, do mapa, temos informações e nos localizamos, né, no espaço. Assim, esse recurso possibilita, então, ler, descrever e interpretar o espaço geográfico. Então, o mapa, né, seria mais ou menos isso. Uma forma de representar a realidade por meio da qual podemos localizar determinado espaço e nos orientar, bem como obter informações a respeito dele. Também podemos levar em consideração que mapa é uma representação de uma superfície curva, tá, da Terra ou parte dela. Daí, quando é uma pequena porção, ela acaba ficando plana, né, porque a Terra ela tem uma circunferência. Mas se a gente pega só um pedacinho pequenininho, ela acaba sendo plano, né? O que temos, né, o que nos possibilita ler, escrever e interpretar o espaço geográfico, né? E aí, as representações cartográficas estão entre as maneiras mais práticas de se retratar o espaço geográfico e os diversos, né, aspectos nele existentes. Então, olha lá, cartografia, na verdade, é um conjunto de conhecimentos necessários à produção de mapas e outras formas de representações. E quando a gente fala cartógrafo, é o profissional técnico responsável por sua produção. Então, para ler e interpretar mapas de forma satisfatória, são necessários alguns conhecimentos específicos, né? E aí nós vamos ver aqui, ó, essas duas imagens, são duas pinturas do pintor holandês Vermeer, tá? Que viveu entre 1632 e 1775. Ele retrata um período em que a cartografia passou por um grande desenvolvimento tecnológico que foi impulsionado e sendo impulsionado, né, pelos avanços das técnicas de navegação. O que eu quero dizer aqui? Que Vermeer, né, o pintor holandês, ele viveu naquele período conhecido da história como grandes navegações. E essas duas imagens eu acho muito interessante porque ele faz, né, é a mesma pessoa, só que em momentos diferentes, ou seja, seria um geógrafo, né, trabalhando na questão de mapas e aqui ele olhando o globo que nessa imagem está aqui em cima e depois ele traz esse globo aqui para próximo dele. Eu acho muito interessante essas duas pinturas porque reporta a mesma pessoa em momentos diferentes, né? Já sabemos que então os mapas são representações gráficas da superfície terrestre que servem para localizar, para orientar e para informar. Eles representam a superfície curva do planeta, ou uma parte dela, então acabam sendo planas, tá? Como uma folha de papel ou uma tela de um computador. Então a gente vai ver que com o desenvolvimento da tecnologia, o que antes era só colocado no papel, agora a gente consegue visualizar em outros recursos. Os mapas podem ser, então, por vezes confundidos com desenhos que também representam o espaço, né, geográfico. Então, às vezes as pessoas confundem isso. Os mapas técnicos, né, no entanto, aqueles feitos por cartógrafos, né, que são os profissionais que são responsáveis por fazer isso, caracterizam-se pelo compromisso com a precisão e a exatidão, né, dos objetos que eles querem, né, identificar, né, ou seja, a presença de elementos como a escala, fonte e legenda. Então, todo mapa é sempre muito importante a gente olhar, né, a legenda, porque a legenda vai mostrar a escala que ele está, né, e trazer mais informações sobre ela, tá bom?
Vamos aqui, ó, para essas três imagens aqui, ó. Eu tenho o mesmo prédio de diferentes pontos de vistas, né? Podemos dizer assim. Os mapas representam o ponto de vista de alguém que observa de cima para baixo, ou seja, uma visão vertical. Essa aqui é uma visão vertical, eu estou olhando os dois, o prédio, tá? Olha aqui, ó, essas duas estruturas estão aqui, ó, né, de cima para baixo, como se a área mapeada fosse sobrevoada. Então é como se você estivesse sobrevoando com um avião e olhando para baixo. Você vê isso. Conforme o avião vai se aproximando para aterrissar, a gente começa a ter essa visão aqui, ó, né? Já começa a dar uma visão de 3D. E de repente você volta a ver ele nessa visão horizontal, a paisagem, né? Eu acho muito engraçado, muito interessante, na verdade, viajar, porque tanto na subida quanto na descida, quando a gente olha pela janela do avião, parece que os prédios, os carros, né, se tiver ponte, rodovia, viaduto, essas coisas, parecem maquetes, né? E é muito interessante, né? E aí, então, olha lá, ó. Observe, né, agora olhando essas imagens, por quantos ângulos diferentes podemos visualizar um prédio. Então, olha lá, essas imagens, né, vão retratar o mesmo edifício, tá? De três modos diferentes, A primeira imagem, que é esta aqui, mostra o ponto de vista de que está do lado do objeto ou na frente dele. Eu estou na frente do prédio e estou olhando para ele, tá? É uma visão chamada horizontal ou também uma visão lateral. A segunda imagem, nós temos aqui a representação do ponto de vista de quem está em uma posição diagonal em relação ao objeto. É o que a gente chama de uma visão oblíqua, né? E a terceira imagem revela o ponto de vista de quem está, né, de quem olha de cima para baixo, em uma visão vertical, a mesma utilizada para elaborar aí os mapas técnicos. Então, quando você pega um mapa e você abre ele, você tem esta visão aqui, você olha o mapa por cima, tá? Então, só lembrando. E aí nós temos essas duas imagens aqui, ó. As duas imagens reproduzem, né, o contorno do território do Brasil, só que apenas esta aqui, tá, nos fornece informações sobre a dimensão do território, né, nacional, a divisão dos estados, das unidades da federação, a localização das capitais, né, entre outras informações. A imagem da esquerda, que é esta aqui, basicamente representa, né, de modo artístico e exagerando, né, nos tamanhos, alguns patrimônios brasileiros, tá? Aqui algumas características que a gente encontra aí, ó, dentro do Brasil. Aqui no meio, ó, que ficaria Brasília, nós temos lá, né, os famosos prédios lá da Câmara, né, Federal. E aí, então, nós temos aqui em São Paulo o Museu MASP, se eu não me engano, aqui em Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz, né? Nós temos, então, características, né, representativas aí por algumas regiões, né? Porém, então, essa imagem não nos orienta ou localiza no espaço, pois a sua finalidade é apenas mostrar alguns elementos, tá, culturais e naturais do nosso país e de seu território, sem compromisso de né, de trazer seus nomes ou de suas posições exatas. Agora, num mapa técnico, né, ou seja, um mapa técnico apresenta alguns elementos essenciais, a sua leitura, né, como as linhas imaginárias. Olha aqui, ó, né, nós temos essas linhas imaginárias que são nesse sentido, do mesmo jeito como eu tenho essas linhas imaginárias neste sentido aqui, né, que vão nos orientar através do que a gente chama de coordenadas geográficas, tá? Além, né, do título do mapa e da própria legenda que ele trabalha aqui nos informando. Então, isso aqui é muito mais representativo e fiel à nossa realidade do que essa imagem aqui do lado. É isso que esse slide está tentando explicar aí para nós. Aí nós temos que, vamos voltando um pouquinho no tempo, como que surgiram os primeiros mapas, né? Vamos verificar como os mapas se transformaram com o desenvolvimento, né, desenvolvimento da humanidade até chegar naquilo que a gente conhece hoje,
né, atual nível técnico que a gente tem hoje. Antes mesmo de inventar a escrita, os seres humanos, né, já utilizavam-se de mapas para registrar e transmitir informações por meio de símbolos. Então, praticamente todas as culturas conhecidas, tanto na atualidade quanto no passado, desenvolveram formas, tá, de mapeamento. Aí, ó, não é possível identificar aqui com precisão a data de confecção, né, dos primeiros mapas, pois eles foram feitos há milhares de anos de materiais diversos, como argila, cascas de árvores, paredes de cavernas, né? E aqui algumas não resistiram à ação do tempo. Outros mapas mais antigos, né? Que se tem conhecimento foi encontrado na região da Mesopotâmia, esse aqui é um deles. Lembrando que a região da Mesopotâmia é aquela região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Na região do Oriente, ali o atual Oriente Médio, onde fica mais especificamente o Iraque. Esse mapa aqui ele era extremamente pequeno, ele tinha aproximadamente 8 centímetros por 7 centímetros, representa elementos, né, da região e foi confeccionado então por argila. Acredita-se que ele tenha uma idade em torno de 2.500 anos antes de Cristo, tá? Ou seja, ele tem mais de 4.500 anos, né? Até agora, a nossa realidade. E ele, ó, aqui eles tentaram reproduzir essa imagem nesse desenho, né? Então, como estava nas ruínas de uma antiga cidade chamada de Gassur, quando o acharam, ele vai receber o nome, então, de mapa de Gassur, tá? Então, essa é por causa o porquê do nome. Nos últimos 5.000 anos, né, a cartografia vai evoluir muito, muito mesmo, né? Contando com a contribuição de diversas culturas. Então, a aproximação, né, das relações entre os povos que existiam em algumas regiões, por exemplo, na Europa e da Ásia. A partir do século XIII, né, o aprimoramento e a precisão dos mapas foram, então, melhorando. E aí nós temos aqui, ó, muitos conhecimentos sobre geometria e dimensão da Terra, por exemplo, foram desenvolvidos por diversos povos em vários continentes, enquanto que a bússola, que é esse instrumento aqui, uma invenção chinesa, foi trazida ao Ocidente, possivelmente por navegadores árabes, né, nesse momento de contato com as outras civilizações, né, árabes e indianos, sendo ainda mais tarde, então, aperfeiçoado pelos europeus. Então, esse aparelhinho, essa estrutura, bússola, é um pequeno instrumento utilizado, né, para navegação, que orienta, então, os viajantes acerca das direções a seguir. É um equipamento que tem aqui, ó, uma agulha imantada, né, que se move apontando para o norte magnético. Então, essa pontinha colorida aqui, ela sempre vai apontar para o norte magnético, tá? Então, tá mostrando que aqui estaria, né, o norte magnético do planeta Terra. Essas trocas de saberes com contribuições técnicas de diversos instrumentos vão possibilitaram que os mapas atingissem uma precisão cada vez melhor, tá? Então isso é importante. Olha lá, o Mapa Mundi de Mercator, né, que foi produzido em 1587, né, que é esse aqui, ó, representou um grande avanço para a cartografia da época, principalmente para as orientações das embarcações. Então já existia um conhecimento bacana, né, sobre o formato, o contorno da Europa, da África e da Ásia. Contudo, estavam se iniciando as descobertas desse novo continente. O continente americano ele foi descoberto, né, por Cristóvão Colombo em 1492. Então, entre os séculos XV e XVIII, né, os europeus realizaram grandes expedições oceânicas que percorreram praticamente todo, né, o globo. Então, trata-se de um período conhecido como as grandes navegações, que normalmente a gente estuda lá na história.
no qual foram desenvolvidas muitas das atuais técnicas náuticas e cartográficas que possibilitaram aos viajantes chegar a lugares distantes e empreender uma série de conquistas territoriais. Então, foi a partir dessa época, ou seja, do período das grandes navegações, que o contorno dos continentes passou a ser mapeado de forma mais precisa. Olha a diferença do que nós temos hoje. Isso aqui é um planisfério, né? Os planisférios atuais podem apresentar uma precisão muito maior quando comparada com esse tipo de mapa, né? Com relação ao contorno e à proporção dos continentes. Então, a gente tem uma proporção bem melhor do que esta proporção que a gente visualizou aqui, ok? E aí, a internet, agora já avançando aí para as questões tecnológicas, a internet tornou os mapas acessíveis a boa parte da população, né? E por isso eles são muito consultados na rede mundial de computadores. Hoje você tem os mapas na palma da sua mão, a imagem aqui de um celular, né? E você consegue, né, enviar a sua localização para que alguém possa chegar até você sem se perder, tá? Antigamente, há uns 20 anos atrás, quando você queria marcar, né, fazer com que uma pessoa fosse até a sua casa, você usava pontos de referência, né? Você usava lá, por exemplo, o shopping, né? A pessoa, você vai passar pelo shopping, então, da onde ela estivesse, a pessoa tinha que ir até o shopping. Do shopping, né, na avenida, por exemplo, na rua principal, você vai seguir 2 sinaleiros. Aí no terceiro sinaleiro, você vai virar à direita. Aí nessa rua agora, que se chama Rua X, você vai seguir nela, vai passar por 2 lombadas. Na segunda lombada, vai chegar ali na esquina, vai ter uma panificadora. Nessa panificadora você vira à esquerda. E aí, no meio da quadra, você vai encontrar minha casa. Então, a gente fazia esse tipo de orientação para poder chegar. Hoje, ó, a gente não precisa. O celular vai nos indicando, ele já vai até falando, né, para você. Vire a 400 metros, vire à direita. Siga em linha reta por 1 quilômetro e assim sucessivamente. Olha a facilidade que tem hoje, né? Então, os avanços tecnológicos lá do século XIX e do século XX possibilitaram a obtenção da imagem, né, de imagens da Terra vistas do alto, utilizando balões. Depois passou para aviões e até mesmo agora foguetes, né, são lançados, que lançam satélites por meio dos quais foram então obtidas imagens cada vez mais detalhadas do planeta visto do espaço, né? Dessa forma, então, o desenvolvimento da tecnologia aeroespacial deu à cartografia um novo dinamismo, né? Ela mudou a questão da cartografia, tornando mais fácil a comparação entre as imagens de épocas distintas, né? E para verificar suas alterações com atualizações bastante rápidas. Então, você consegue fazer um estudo, por exemplo, e perceber que durante 30 anos aquela região ela teve uma mudança gradativa de ocupação, né? O que antes era mais coberta por vegetação, agora ela já começa a ficar, já é retirada aquela vegetação, você já começa a ver que surgiram vilas, dali das vilas tem tem igreja, tem escola e assim por diante, né? Então, conforme mostra essa imagem aqui, ó, uma técnica em especial foi ainda e é de grande utilidade para a cartografia, porque une 2 tecnologias, né? É a questão da aviação e a fotografia. Então, o que acontece, né? A câmera instalada, tá, no avião registra a área sobrevoada em uma sequência de fotografias que vão se completando. Então, olha só, neste ponto ele bate, registra esta fotografia. Aí ele anda mais um pouquinho, né? Voa mais um pouquinho, registra uma segunda parte, voa mais um pouquinho, registra a segunda parte. E essa sequência de imagens, depois eles montam para formar aquela imagem única, né? As imagens são então encaminhadas ao laboratório, onde são corrigidas as sobreposições com aparelhos e técnicas específicas e em seguida servem de base para produzir mapas que mostram detalhes das áreas fotografadas. Muitos dos mapas ainda não são elaborados por meio de análise de fotografias. Muitos mapas, desculpa, ainda são, né, feitos através, né, dessas análises
fotografias aéreas em série, só que a gente tem, né, aprendendo a desenvolver análises através do uso de imagens de satélites ligados a computadores e assim por diante, tá? Olha só, atualmente, olha que bacana, né? Nós temos aqui, ó, o uso de drones, já não são mais aviões ou balões que sobrevoam, pequenos equipamentos controlados aqui por terra, com uma câmerazinha instalada aqui embaixo, ó, consegue sobrevoar até uma certa altura e consegue ter imagens como esta aqui, ó. Tá? Uma imagem, né? Essa aqui, gente, é uma imagem de uma praça aqui da cidade onde eu moro. Essa imagem foi retirada, né? Por coincidência, eu conheço a pessoa que desenvolve esse projeto aqui na cidade. Ele tem um site lá, ó, www por cima de Campo Grande, né? Por cima de CG, que é Campo Grande.com.br, e ele também tem o Instagram dele, né? Que é por cima de CG aqui. E ele então, né, ele tem esse projeto dele, ele vai mostrando a nossa cidade por várias imagens, né? A gente vai conhecendo a nossa cidade olhando ela por cima. E essa praça, ela é conhecida como a Praça do Peixe, e quando ela foi construída, algumas pessoas não conseguiam entender por que ela era chamada de Praça do Peixe. Até que surgiram as primeiras imagens aéreas, e aí a gente tem uma percepção, ó, bem bacana, né, da imagem realmente de um peixe. Então ela é toda organizada, né, e olhando de cima a gente tem aí a imagem de um peixe. Então as imagens agora aéreas, que podem ser feitas por drones ou não, nos dão uma percepção totalmente diferente, né, daquela imagem que a gente tem, né, quando nós estamos ao nível da rua, tá? Então, pessoal, o que eu queria conversar com vocês era isso. Se você curtiu, né, o vídeo, não esqueça de dar um like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E esses slides eu vou deixar então lá no Instagram, Prof. Catiúcia Liscoves, para que vocês tenham acesso, tá bom? Vou ficar por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!